Olá pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do nosso Prerrocast e hoje com um tema polêmico, as gravações de audiência. Para isso, eu trouxe aqui com a gente a doutora Cláudia Bernasconi, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo, para a gente conversar um pouquinho sobre a Resolução 625 de 2025. Cláudia, obrigada por você estar aqui, aceitado o nosso convite e vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Primeiro, muitíssimo obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. É sempre um prazer estar aqui junto com você, na ESA, que é uma casa tão maravilhosa para a gente sempre disseminar conhecimento, que é uma coisa que a gente gosta muito. Especialmente se o assunto for prerrogativas. Com toda certeza. Aí a gente gosta mais ainda de falar. Cláudia, vamos lá. Me conta um pouquinho. Vamos começar do começo. O pessoal sempre pergunta assim, a OAB não faz nada. Veio essa resolução do CNJ, acabou com o nosso direito de gravar audiência. Efetivamente, essa resolução, ela não tira o direito do advogado gravar. Certo? Tá, mas vamos contextualizar isso. O que a OAB fez pela advocacia? Olha, as resoluções que vêm do CNJ, elas são tratadas diretamente pelo Conselho Federal por uma competência que eles têm de tratar de assuntos de tribunais superiores. Por isso nós temos nossos conselheiros federais no Conselho Federal que trabalharam muito para que essa resolução trouxesse uma regulamentação que não ferisse as prerrogativas dos advogados. A notícia que se tem, especialmente pelo empenho da Patrícia Vanzolini, que é uma das nossas conselheiras federais e também vice-presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, ela tratou diretamente deste assunto junto ao CNJ, especialmente porque, ao que parece, a primeira versão era muito pior do que a que ao final foi publicada. Eu entendo da mesma forma que você, que a resolução não impede que os advogados gravem os atos processuais, mas, de outro lado, ela também garante que esta gravação deverá ser feita pelo próprio tribunal, quer seja uma audiência, eventualmente um plenário de júri, e que isso traz, pelo menos no meu entendimento, uma garantia para os advogados de que a gravação será feita e será disponibilizada às partes quando terminado aquele ato. Acho que isso traz uma segurança, por quê? Porque se acontecer alguma violação de prerrogativas, eventualmente no transcorrer daquele ato, você terá o registro e será disponibilizado tão logo ele concluído para que você tome as providências que você entender necessárias. De toda forma, eu acho que o que traz a resolução é que se o advogado quiser fazer uma gravação diretamente, ele tem que comunicar ao juiz. Não está dizendo, a resolução não diz que ele tem que pedir autorização para o juiz. Está dizendo que ele deve comunicar que está gravando. Então eu não entendo que ela traga um impedimento para que os advogados gravem. Agora, o que ela traz mesmo é uma regulamentação sobre o uso dessa gravação por parte das partes do processo. Então, o que ela traz, que é uma coisa que eu acho que é um tema bastante espinhoso mesmo, que é o uso que tem sido feito eventualmente em redes sociais de atos processuais. Então, eu acho que era importante que tivesse essa regulamentação, acho que é importante que as pessoas tenham ciência de que, se eventualmente fizeram uso em redes sociais de gravações de atos processuais, poderão eventualmente ter consequências, quer seja no Tribunal de Ética e Disciplina, eventualmente por uma ação de indenização ou dano moral, que alguma das pessoas ali retratadas possa se sentir prejudicada. Então eu acho que era importante que tivesse essa regulamentação, porque eu pessoalmente acredito que é muito complexo você disponibilizar em redes sociais hoje imagem de pessoas, para além da LGPD, que já é um limitador que a gente deveria sempre levar em consideração, são pessoas que estão ali num ato processual, que tem toda a sua... é uma solenidade, tem toda uma questão que trata as audiências e tribunais do júri. Tem uma liturgia, né? Exato. Tem um código de conduta ali, vamos dizer, que a gente tem que respeitar. E às vezes são pessoas, são testemunhas que são eventualmente delegados de polícia, eventualmente diretores de presídios, agente penitenciário, pessoas que correm riscos, eventualmente, se expostas em rede social, sabe? Então, a gente vive uma questão delicada com as redes sociais, que você não tem controle depois do que aquilo que é disponibilizado na rede, que tipo de uso terá, que tipo de uso será feito. Então, isso eu acho bastante delicado e acho que sobre este aspecto a resolução traz coisas positivas. Eu acho que é importante a gente até falar para o pessoal o seguinte, os nossos conselheiros federais são advogados militantes, né? Exatamente. São um trabalho, que sabem o que nós sofremos, tal. Então, quando a gente ouve, né, que a Patrícia foi lá, lutou, os demais conselheiros foram lá, lutaram,
Por isso a gente sabe que são pessoas que sabem do que estão falando, porque sabem o que a gente passa no dia a dia. Exatamente. Né? O que eu entendo que a gente precisa passar é realmente a realidade do que essa resolução trata. Que ela não tira, obviamente, a eficácia da lei, né? Porque a gente tem uma previsão legal de poder gravar, né? O advogado poder gravar, né? Com ou sem anuência do magistrado, vamos colocar a audiência. Entretanto, o fato de ser com ou sem anuência não quer dizer que não era necessária a comunicação. Exatamente. Né? Eu acho que ela veio ali para reforçar, olha, pode gravar? Pode, mas tem que avisar. E gravou, o uso tem que ser correto. Se não for correto, está sujeito às penalidades do Código de Ética. Exatamente. Enfim, né? As penalidades legais aí vigentes. Então, acho que é isso que a gente precisa, acho que entender, né? Que eu acho que ficou... meio talvez mal comunicado. Mal comunicado, justamente até mesmo pelas redes sociais, que as pessoas falam muita coisa, às vezes sem nem ter lido a totalidade da situação, às vezes sem nem ter assim, sentado para conversar e ter essa conversa franca que nós estamos tendo hoje com vocês, né, com todo mundo, porque realmente eu acho que é necessário essa conversa franca. Falar assim, mas por quê? De onde veio? A OAB não fez nada? Sim, a OAB fez. A gente tem, né, todo um respaldo e eu imagino, né, que eventualmente, se isso ao longo do tempo se mostrar prejudicial às prerrogativas advocatícias, obviamente a OAB vai tomar posições que sejam garantidoras dos nossos direitos. Claro, né? Não vai ser. E é muito, muito importante, eu sempre digo e reforço muito isso, que os advogados que sintam que um advogado que eventualmente teve uma prerrogativa violada, é muito importante que ele comunique à comissão de prerrogativas. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem estudos que dizem que só 20% das violações de prerrogativas chegam à nossa comissão ou chegam a comissões de prerrogativas no Brasil. Isso é muito pouco. A gente não consegue saber realmente as dificuldades e as dores da advocacia quando nós não somos formalmente comunicados disso. Então é muito importante que eventualmente um advogado foi fazer uma audiência, chegou lá, comunicou à juíza, vou gravar, ela disse não, acione a comissão de prerrogativas. Por quê? Porque é direito seu de gravar, tendo comunicado, de gravar. A resolução não diz que você precisa de autorização do juiz, a resolução diz que você tem que comunicar ao juiz. Então eu compreendo disso, que nós não estamos submetidos a um sim ou não do juiz. Ele está comunicado e você vai gravar. Não aconteceu dessa forma? Comunique à comissão de prerrogativas, formalize a sua violação de prerrogativas para que a gente possa saber que isso está acontecendo e que a partir daí a gente possa tomar alguma providência. Perfeito. Então, assim, pode gravar audiência, o pessoal não vai ter problema. O problema, obviamente, é com o uso posterior disso de uma forma equivocada, né? Então, para saber se você está utilizando de forma equivocada ou não, tem aí a comissão de ética que está também disponível para fazer qualquer consulta, para responder, né? E a comissão de prerrogativas vai estar presente em qualquer violação que tiver. Basta acionar, tem que acionar e documentar. Não adianta também acionar e depois parar ali e acabou, não documenta, vai, faz, para a gente poder também ter a estatística e a resolução. Exatamente. Né? E o que eu acho interessante dessa sua colocação é assim, perfeito, vai ter a gravação do juízo, enfim, do Ministério Público, que seja, mas o advogado também pode fazer a dele, apesar desses mecanismos que vão estar nos autos, o advogado pode fazer a dele para ter consigo ali, às vezes, após a audiência, está com medo, eu tenho um receio de que possa acontecer alguma violação, após a audiência, fechou a audiência, continua ali os ânimos exaltados, o advogado pode continuar gravando, claro. Não tem problema nenhum, né? A gente sempre fala em documentar e isso é a maior prova de documentação. E isso tem que ser noticiado para a comissão, pelos meios que a gente já tem aqui na nossa rede social, já informando como que você faz para fazer para acionar a comissão de prerrogativas, né, de forma eficaz, né, para que a gente possa ter essa estatística, né, determinada ali, para que a gente possa amanhã também trazer para a advocacia o que a OAB faz por você. Eu acho que isso é extremamente importante. É mesmo. Como que a comissão de prerrogativas atuou, mostrar tudo o que foi feito, porque realmente
essa comunicação é importante. Uma coisa que funciona muito e é muito eficiente na nossa comissão de prerrogativas é o plantão. Nós temos um telefone que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se o advogado eventualmente vai fazer uma audiência, chega lá, comunica ao juiz que vai gravar, o juiz diz não, acione o plantão. Porque o plantão, além de ser muito eficiente, ele vai te dar aquele apoio na hora e no local que você está precisando. Então, às vezes, se aconteceu isso, é até mais fácil acionar o plantão, que já vai tomar as providências urgentes e imediatas, para garantir que você tem o direito de gravar aquele ato processual e depois, se o caso, se não se resolver, formaliza através do nosso formulário na comissão de prerrogativas. Mas quando você está sofrendo uma violação de prerrogativas, naquele momento, a forma mais fácil de acionamento é o nosso telefone do plantão. A gente vai deixar o telefone do plantão aqui no nosso vídeo também, para vocês acionarem de forma mais rápida possível, e também o QR Code para ter o acionamento da comissão de prerrogativas também. Para ser acionado, pessoal, tem que acionar, a gente tem que fazer valer o nosso direito. E eu quero agradecer demais você estar aqui. Obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite mesmo, que eu fico sempre muito honrada. Não, eu fiquei muito feliz de você ter aceito, mais uma vez, repito, porque você tem uma importância enorme, né, no nosso estado, né? Uma mulher representando a comissão de prerrogativas é uma coisa assim maravilhosa. E com a garra que você tem, com esse, né, com o ímpeto de realmente uma defesa intransigente das nossas prerrogativas profissionais. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço muito. Tudo. Eu quero dizer que eu sou, além de ter muito orgulho de ser a primeira mulher presidente da Comissão de Prerrogativas, é uma coisa que me dá assim uma realização profissional muito grande, porque eu gosto muito, eu acho muito importante. Acho que os advogados precisam saber das suas prerrogativas e precisam lutar por elas. A gente precisa mostrar para as pessoas que os advogados são uma classe unida que se une para lutar pelos nossos direitos. Então eu sempre digo, se socorram da Comissão de Prerrogativas, porque nós estamos aqui com vice-presidentes de vice-presidências temáticas, coordenadores, assessores, temos nossos coordenadores regionais, nossos conselhos regionais, que estão todos à disposição para poder, da melhor forma, cuidar que os advogados tenham sempre as suas prerrogativas respeitadas. Obrigada. Eu que agradeço. Eu quero agradecer vocês que nos acompanharam até aqui. Esse é o último Prerrocast de 2025. E eu deixo os seus comentários para falar o que vocês acham também com relação à resolução, só a opinião de vocês, o que vocês acham que precisa melhorar. Nós estamos aqui para te ouvir e para te dar o melhor suporte necessário. Continue nos seguindo no Instagram, no YouTube e nas plataformas de áudio. Obrigado, até a próxima.